Performance. Aí é o seguinte, nós podemos fazer o alongamento. Às vezes a liberação miofascial, as técnicas para flexibilidade, antes, durante ou depois. E o que a ciência fala, né, dessas intervenções das técnicas de flexibilidade no treinamento de força? Aqui tem um estudo falando do alongamento do antagonista. Então, se eu estou fazendo aqui o banco extensor, então fizer aqui o teste, o pré-teste e o pós-teste, 10 RM, um grupo com controle e um grupo com alongamento. Então, eu fizer aqui o teste, alongaram e fizeram o pós-teste. O grupo controle fez o teste, descansou. Alongamento. Nesse caso aqui foi intenso, ao ponto de desconforto, pela metodologia que foi implantada. Bom, então, esse artigo aqui de 2012 mostrou que Barroso e colaboradores mostraram que o alongamento antes do teste de força prejudicou a capacidade do músculo de gerar força. Então, aqui o teste foi 10 RM e aqui foi menor do que 10 RM. Tanto foi medido em questão de carga ou de mais repetições. Então, quando eu falo alongamento, eu estou estirando o quê? Nós temos aqui o músculo, nós temos aqui a fáscia, nós temos aqui a parte neural, nós temos aqui a parte vascular. Então, aqui, nervos e sistema nervoso autônomo, tá? Eferente. Então, quando eu estou estirando, quando eu estou fazendo o trabalho de flexibilidade com exercícios de alongamento, eu estou estirando a estrutura contrátil e também estirando as estruturas neurovasculares. Ao extremo. Perfeito? Essa que é grande parte, né, quando a gente analisa o trabalho de mobilidade com exercício de alongamento. A liberação miofascial, ela não coloca a posição, ele não estira o músculo, propriamente dito. Ele vai trabalhar com o músculo uma posição mais encurtada, uma posição normal, sem estiramento, e vai fazer o quê? Vai fazer o trabalho de mobilização em cima do ventre muscular, mas sem estiramento da estrutura contrátil e principalmente de qual estrutura? Neurovascular. Só a nível de compressão, mas a nível de estiramento, não. Isso aqui é do músculo agonista. E do antagonista, então, eu fui lá e alonguei os isquios tibiais. Então, fiz 10 RM, grupo controle, manteve 10 RM. No grupo que alongou, eu fiz mais que 10 RM, ou coloquei para fazer 10 RM, aumentei a minha carga, com 10 RM. Então, isso aqui está bem claro dentro
da resposta quando eu alongo o músculo antagônico. E a liberação miofascial, ela responde também da mesma forma. Então, quando eu solto a fáscia posterior, eu impacto diretamente na performance do meu aluno. E quando eu faço o antagonista? Então, nesse aqui fizeram o pré-teste, um grupo descansou e o grupo alongou a musculatura principal, que nesse caso aqui seria o quadríceps. E logo em seguida foi o músculo testado. E aí mostrou que houve uma perda de força ou de um teste de URM, independente se a pessoa tinha tempo de treino ou era iniciante. Aqui eram pessoas treinadas recreacionalmente, então não eram atletas. Também gerou menores ganhos de força aguda quando comparados ao grupo de treinamento sem alongamento. Então eles pegaram pessoas, tempo de treino não influenciou, e pessoas que eram já treinadas, mas não eram atletas, mas já tinham um tempo de treino adequado. Então quando eu alonguei, ela diminuiu agudamente a minha capacidade de força. Por isso que vem aqui a premissa: não posso alongar antes do treino, mas o músculo que eu for trabalhar. E o músculo antagônico? Ah, mas eu vou fazer o agachamento e eu vou soltar o glúteo. Pô, mas é preferível você descer mais com menos peso ou botar mais peso, mas tendo compensações? Essa que é a dúvida. Então, primeiro é a técnica, depois é a carga. Porque a carga, ela é um marcador de resultado e não um marcador de importância de se tem adaptação ou não se tem adaptação. Você não tem que botar 100 kg de cada lado para você hipertrofiar membros inferiores. Você tem que entender que a carga é um estímulo. E a carga não vai falar se você vai ter resultado ou não, porque você pode botar muito peso e não sentir meu quadríceps. Eu posso sentir muito mais a minha lombar. Quantas vezes eu já treinei peito e quem crescia era o meu ombro e o meu tríceps. E nem sempre mais peso no supino, mais peito. Tudo depende da destreza, do direcionamento e da qualidade de estímulo do peitoral para esse exercício. Então, se você coloca menos peso para você fazer com mais amplitude, mais conexão, talvez, e mantendo uma amplitude que de acordo com a sua postura e o seu grau de flexibilidade, é muito mais inteligente. Bom, aqui nós estamos mostrando como que o efeito do alongamento, as perturbações da flexibilidade, no ganho de força, elas são diferentes em relação à liberação miofascial. Então aqui o objetivo era identificar os efeitos de um alongamento unilateral no desempenho de força de uma contração voluntária máxima, ipsilateral e contralateral. Então eles fizeram 80 pessoas, estudantes, e foram separados 44 mulheres e 38 homens. Então, qual foi a metodologia? Fazer a contração voluntária máxima com dinamômetro, e foi medida em ambos os membros, esquerdo e direito, dominante e não dominante. 20 minutos fácil teste máximo do lado não dominante, e o outro lado foi submetido a 3 séries de 20 segundos de alongamento passivo lateral no membro dominante, antes de fazer o teste de contração voluntária máxima. Bom, então fizeram o trabalho de contração voluntária máxima, fizeram alongamento do outro braço, fizeram o teste para esse lado e fizeram o teste para esse lado. Perfeito? Então fizeram os testes aqui do lado esquerdo e lado direito e mostraram o seguinte: o pré-teste, tanto para o grupo controle como para o grupo alongado, houve uma queda da sua força. Então, eu fiz o teste com essa mão e alonguei essa mão. No pós-teste, o alongamento dos flexores do punho, dos dedos, que foi o teste de força para esse agrupamento, o alongamento influenciou aonde? Na força. O outro lado, que eu só fiz o teste, mas eu não alonguei, também caiu sua força.
Olha que interessante. Isso, o estiramento das estruturas. Contrátil e neurovasculares. Então, os resultados apresentam diferenças na contração voluntária máxima pré e pós, alongamento para o grupo, controle e também alongado, contudo, sem diferença entre os meses pós-alongamento e para o pós-alongamento, para o alongado e o grupo controle. Os resultados, os homens apresentam maiores perdas de força do que as mulheres, mas ambos perderam força. Mas foi a impactação da perda do alongamento foi pior nos homens do que nas mulheres. Conclusão, os resultados sustentam uma premissa que os efeitos negativos do alongamento sobre a força não se deve apenas a fatores mecânicos, mas tem uma possibilidade de inibições neurais terem uma correlação reflexa com a redução dessa força. Então, o estiramento das estruturas neurais, elas podem influenciar na perda da força. Não simplesmente só pelo estiramento da actina e miosina e da parte facial que envolve o grupamento. Aqui nós vamos fazer a liberação miofascial no mesmo contexto, só que foi feito em músculo diferente, foi no banco extensor. Então fizeram perna direita, perna esquerda, teste de 1RM, o teste de contração voluntária máxima, fizeram a liberação do quadríceps com aquele rolinho. Então foi bem simples. Então fizeram aqui aquele rolinho, deslizaram para cá, fizeram uma automobilização do quadríceps, o rolo de liberação miofascial. Nesse sentido. Então, nesse sentido, não teve um estiramento, não houve estiramento longitudinal do músculo, ou das fáscias, da fáscia, ou das estruturas neurovasculares. Então fizeram braço esquerdo, também perna direita, perna esquerda. Foram 14 homens e a contração voluntária dos extensores de joelho, no protocolo pré e pós, e no protocolo com alongamento consistiu uma sessão de 90 segundos de rolagem lenta sobre o músculo adulto da perna dominante, administrado por um psicodor, enquanto o protocolo consistiu um período de descanso durante equivalente da duração do grupo controle. Aí o seguinte, o grupo que fez a rolagem caiu a força significativamente, em torno de quase 15%. E o lado que não alongou não teve queda na liberação, mas no estiramento feito pelo exercício de alongamento, ele causou uma perda de força contralateral. Perfeito? Pelas vias cruzadas, a parte neural tem fibras que cruzam e tem fibras que não cruzam. E essas conexões estão muito mais para o sistema nervoso central, mostrando que a liberação fica mais pontual, mais seletiva e mais localizada. Essa é a diferença da liberação miofascial na perturbação da força. Aqui, será que a liberação miofascial, ela tem prejuízo dos ganhos de força crônicos? O que significa isso? Nós temos aqui o pré-teste, é o dia pré-teste. Depois nós vamos começar aqui 8 semanas. Acabou as 8 semanas, a gente vai fazer o pós-teste. No dia seguinte. Então eu não tenho um alongamento e vou fazer o teste. Eu vou fazer o teste, vou ter um grupo controle, só treino, e um grupo com alongamento, treino com alongamento intervalado. E esse artigo mostrou que não houve diferença a nível de ganhos de força. Então a perturbação da força pelo alongamento da musculatura principal, das técnicas de mobilidade, elas são só agudas e não crônicas. E nesse método, o alongamento, ele foi intenso. Todos os anteriores, a metodologia de alongamento foi algo desconfortável para os participantes. Olha só esse artigo. A experiência de treinamento de força pode não reduzir
a força devido ao alongamento estático. Isso aqui foi um alongamento suave. Então, esse tipo de artigo difere dos anteriores, não que ele está tendo o quê? Não está fazendo colocando em prova o resultado dos anteriores. É porque a metodologia foi diferente. Enquanto um foi um método intenso, esse foi um método de alongamento suave. E o suave, o alongamento estático, é a pessoa se auto-alongar, não está na fase desconfortável, não tem um estiramento neural e aí não tem uma repercussão na estrutura contrátil, gerando que não impacta no desenvolvimento de força do músculo que alonga que o músculo que não alonga. Então a liberação miofascial, ela pode melhorar a performance? Se ela for feita de profunda e intensa, diminui a performance, sim. Mas se ela for superficial, ela pode melhorar a performance. Como? Primeiro, ela pode aumentar a mobilidade do músculo encurtado. Então, se eu faço maior amplitude de movimento, mantendo a tensão do músculo, eu melhoro a entrada e a saída de sangue. Tamponamento, se eu for feito antes. Então, eu melhoro o recover, o tamponamento da acidose metabólica. E quando o conteúdo, ele gera um aumento de sangue, e a expansibilidade do conteúdo só vai permitir se houver uma mobilidade do contetor, que são as faces. Então, se a face cede à expansão do conteúdo, o que vai acontecer? Maior inchaço, maior pump. E isso tudo aqui pode influenciar na hipertrofia e na performance. Melhor tempo sob tensão, eu consigo fazer mais repetições pela minha melhor tolerância, maior inchaço, mudança osmótica, maior estímulo na matriz extracelular, estímulos das integrinas, podendo fazer com que estresses mecânicos gerem estresses químicos, aumentando os meus estímulos para a hipertrofia.